Sou Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Eu estou aqui hoje com Danilo Nascimento. Danilo, obrigado pela presença, é um prazer estar falando com você aqui hoje. Prazer é meu. Legal, o Danilo, ele hoje é diretor executivo da Fins, né, uma empresa que oferece aí soluções financeiras tanto para o público final como para varejistas e outros segmentos que ele vai contar depois. Mas ele tem uma vasta experiência em diversos segmentos, né, mas ele teve uma atuação diferenciada aí como executivo de Itaú, de Serasa, Dots, né, foi também CEO e fundador da Props, ali, que oferece soluções de CRM, principalmente para o varejo. Então ele conhece muito do varejo e dessas outras perspectivas de meios de pagamento, crédito, tudo que envolve o ecossistema do varejo. Então, uma experiência diferenciada com essas perspectivas muito interessantes. E a gente também se conheceu, né, com um projeto que a gente desenvolveu lá na Dots, e aí a gente, pô, dali manteve esse relacionamento profissional, pessoal, enfim, então é uma pessoa que a gente admira muito também, então além dos conhecimentos e do que ele vai trazer para compartilhar, não podia faltar nesses nossos episódios iniciais aqui do nosso podcast. Então obrigado mesmo, é um prazer ter você aqui de verdade. Prazer é meu e a admiração é recíproca. Legal, bacana. É recíproca. Gosto muito de você, do Pedro, enfim, a Prática é uma empresa fantástica. Legal, obrigado, Danilo. Então, vamos lá. Já que você tem essas múltiplas perspectivas do varejo, eu queria saber de você, assim, nos últimos anos, o que você viu como as principais mudanças que aconteceram, que estão acontecendo no varejo, de forma geral. O varejo, acho que para falar das principais mudanças, acho que é legal a gente entender um pouquinho como o varejo brasileiro vem se transformando, né? Então, voltando lá, mais ou menos até 93, o varejo brasileiro ele era um varejo que trabalhava com uma inflação galopante, né, cujo principal drive era ter fluxo de caixa para aplicar e ganhar dinheiro no overnight. Ele ganhava mais dinheiro com a aplicação financeira do que vendendo. Com a estabilidade econômica a partir de 94, né, a gente teve aí, de 94 a 2003, um período de adaptação do varejo brasileiro a uma economia mais estável, né? E aí, de 2003 a 2013, a gente viveu o que eu chamo de a década de ouro do varejo brasileiro. Foi o período que o varejo brasileiro mais cresceu, mais se expandiu, porque ele teve a dádiva de um boom de consumo originado pela inclusão financeira e social. Só que isso é finito. E 2013 acabou isso. E aí ele entrou numa agenda muito profunda, que foi até 2020, que é uma agenda de maturidade, de eficiência operacional, para chegar nas últimas transformações que você me perguntou agora. E o que eu venho vendo é uma agenda de transformação digital. Então, a agenda dos últimos anos do varejo é uma agenda de transformação digital, omnicanalidade. Então, necessariamente, o varejo precisa ser omnichannel, não porque ele quer, é porque o cliente é. Entendi. Então, o cliente hoje é omnichannel. Então, se você tem ruptura no processo de venda de digital para a loja, da loja para o digital, enfim, de todo o teu contexto omnichannel, efetivamente você perde venda. Você pode achar que não perde, mas você está perdendo venda. Porque o cliente é omnichannel hoje. Esse é o grande desafio. E nos últimos anos, o que a gente vem observando é o varejo engatinhando para utilizar dados. Né? O varejo talvez seja um dos segmentos de mercado que mais acumule dados que existe. E talvez seja o que menos use. Né? Então, o movimento dos últimos anos, efetivamente, é começar a desenvolver aplicações fundamentadas em dados, primeiro para aplicações operacionais, como é que ele lida com uma otimização de estoque, uma otimização logística, um supply chain mais adequado. Então, a agenda dos últimos anos é de transformação digital para conseguir entregar uma experiência omnichannel adequada para um cliente omni, a utilização de dados na tomada de decisão. E, obviamente, a gente tem vivido nos últimos 2 anos aí como é que a IA, seja ela generativa ou preditiva, pode atuar de forma extremamente profunda no setor varejista. Legal. Sobre essas tendências emergentes, eu sei que você acabou de estar na NRF, então você tem muita coisa fresca para compartilhar com a gente aqui, o que é muito bacana. Vamos falar disso, acho que ao longo do bate-papo em diversas perspectivas, mas você falou da omnicanalidade e tal, mas a gente tem outras tendências, a gente vê novos meios de pagamento, né, as revoluções aí na forma de meios de pagamento e também a questão da hiperpersonalização, você chegou a citar, mas comenta um pouco mais sobre essas duas questões, a parte de meios de pagamento, novos meios de pagamento e a hiperpersonalização, como é que essas tendências de fato estão se materializando, né? Acho que você trouxe um tema super bacana, porque geralmente o varejista ele não se preocupa com o processo de pagamento. Só que o processo de pagamento faz parte da jornada de consumo.
Então, vou dar um exemplo. Quando você vai num restaurante, pede a conta demora, a experiência que você teve no jantar inteiro pode ter sido maravilhosa. Mas se a conta demorar, não for rápido, não pagar, Estraga tudo. estragou tudo. Toda a experiência ela é estragada. E isso o varejo não leva em consideração, ou seja, pagamento faz parte da jornada. Então, qual que é a evolução dos pagamentos hoje? A primeira coisa é como é que você torna o pagamento cada vez mais fluido, ou seja, muita facilidade. Então, usando aproximação, né, contactless, usando diferentes modais de pagamento que seja muito fácil, imperceptível para o consumidor. Então, você tem agora nas lojas autônomas, né, um processo de pagamento que o cliente nem pega, né, um cartão ou alguma outra coisa, já está dentro do processo, seguro. Esse é o segundo item, tem que ser fácil, seguro, tá? E que traga uma experiência muito bacana na finalização da jornada, porque ele que conclui a jornada. Então ele também tem que trazer experiência. Legal. Então o conjunto, facilidade, segurança, né, experiência, tudo isso numa experiência bastante fluida e transparente. Então as tendências de pagamentos é cada vez mais você conseguir ter pagamentos transparentes, em alguns casos até dando crédito. Então, por exemplo, são raras as operações de e-commerce que o cliente tem a transação negada e que já oferta para ele um outro modal, por exemplo, de um crédito pré-aprovado para ele liquidar. Isso é um exemplo de uma experiência fluida. Eu resolvi o problema dele porque ele quer consumir. Então, o modal pagamento ele tem que resolver isso. Então a dica para o varejista que ainda não está dando devida importância para a questão do pagamento é que dê, né? Porque isso afeta totalmente a experiência global dele. Acaba. Por exemplo, você pegar uma experiência que você vai para um checkout, por exemplo, digital, e você tem que ficar preenchendo tudo toda hora, tem números que eu já recebi, você tem em média 12% de desistência de venda. Entendi. E você tem média de desistência, o cara parou ali no checkout e não continuou. E você tem mais ou menos 8% de vendas que não são autorizadas. Então, se juntar os dois, são quase 20% de venda que você perdeu. Você pedir para alguém, crescer 20% no ano é um desafio enorme. Ou seja, se você cuidar bem do seu pagamento, talvez você resolva 20% da sua venda. Acho que esse é o primeiro ponto. Legal. E sobre a hiperpersonalização, esse é um tema muito interessante, muito bacana e é um tema que eu me envolvi muito nos últimos 6 anos, né? Eu mergulhei muito em hiperpersonalização e existe uma dificuldade do varejo conseguir concatenar as informações que ele tem, né, para gerar hiperpersonalização. Só que hoje a gente lida com o consumidor, se a gente for entender perfil de consumidor, né, e pegar, por exemplo, a geração Z, hoje ela tem ela é 25% da população mundial. E ela, na idade que ela está, ela chega com poder aquisitivo maior do que a geração X e a geração Y chegou na mesma idade. Ou seja, então, é super relevante na economia. Exatamente, super relevante na economia. E é uma geração hiper engajada, é uma geração que busca propósito. Então, se você não tiver capacidade de personalizar o seu relacionamento com eles, vai ser mais difícil vender. E aí, qual que é o desafio? Né? O desafio da hiperpersonalização para o varejo hoje, o primário é ter dados organizados. Então, o varejo ele acumula muito dado e não tem os dados corretos para a organização correta para utilizá-los. O segundo é ter motor de decisão, que consiga fazer 3 coisas. Entenda o grau de engajamento do cliente com você, né, e conhecendo o perfil dele, o perfil de consumo dele. 2, tem a capacidade de interpretar o que você tem para vender. E 3, tem a capacidade de concatenar a melhor oferta do que você tem para vender com o melhor perfil para comprar. Isso é hiperpersonalização. Se você tiver um motor de decisão capacitado a fazer isso, você vai conseguir gerar uma oferta específica para cada cliente, respeitando o grau de engajamento e o perfil, o grau de engajamento que ele tem com você e o perfil. 2, respeitando a tua estratégia promocional. E 3, né, você tendo a capacidade de concatenar isso. Porque muita gente acha que, se eu vou fazer oferta personalizada, eu vou ter que ter 50 milhões de ofertas, eu vou ter que fazer isso. Não, isso não existe. Não é por aí. O que é por aí é você interpretar o que você tem de estratégia promocional e achar o melhor comprador para a sua estratégia promocional, respeitando o engajamento que ele tem com você e respeitando o perfil dele. Então, dando um exemplo assim muito rápido,
Se você for pegar um exemplo de supermercado, que tem bastante SKUs, né, você tem, por exemplo, você analisa o grau de relacionamento que ele tem com você, o engajamento que ele tem com você, que vai lá desde o ausente até o fiel. Aí E você... tem muita frequência de compra, volume de compra, Exatamente. etc. E aí você vai entender como que você vai fazer o arranjo de oferta para o fiel. Cara, o cliente fiel, ele tem uma quantidade de sortimentos que ele compra muito grande. Então, o teu melhor investimento promocional é investir naquilo que ele não compra com você e que ele tem propensão para comprar. Porque se você for dar desconto no que ele compra, o que você vai conseguir é reduzir o ticket dele com Isso. você. Você vai perder Então, margem. exatamente. Então, o motor de decisão da hiperpersonalização tem que interpretar isso e ele tem que achar qual que é a melhor oferta de introdução de categoria que tem Baseado a no ver, perfil dele, né? que tem a ver com o perfil do meu cliente, ou seja, que tem a ver com os hábitos de consumo dele, com o perfil dele, que ele tem alta propensão de comprar, para eu alocar para ele. Uhum. Por quê? Eu estou dando algo que ele gosta, que ele coloca, com uma oferta bastante específica. E com isso você gera, obviamente, uma capacidade de relacionamento muito maior. E você tem aí ganhos evolutivos importantes com a hiperpersonalização. Então, a hiperpersonalização, ela, para mim, ele é um fator, hoje, incondicional para o sucesso do varejo, porque a gente lida hoje com consumidores super informados e hiperestimulados. Eles são estimulados, porque se você não está personalizando e Alguém levando a tá, né? oferta certa, alguém está. Tá Alguém certo. está. Então, se você, o único jeito de lidar com esse consumidor super informado e hiperestimulado é personalizando. Fazendo isso. Senão você não vai conseguir. Muito legal. Deixa eu te falar, até falando sobre, você falou consumidor informado e tal, acho que a pandemia ela acelerou um processo de digitalização que já era uma coisa que já vinha acontecendo desde 2000, né, enfim, ou até antes. E aí o e-commerce foi para quem ainda não estava adotando, foi uma necessidade, né, e obviamente pela questão toda que foi vivida. Então isso gerou uma aceleração que gerou ganhos, mas ao mesmo tempo acho que ainda tem gaps que precisam ser trabalhados. Como é que você vê essa questão do e-commerce? A gente falou de personalização agora também, mas você tem o varejo físico. Como é que você vê essa questão do e-commerce e dessa tendência de digitalização do varejo? É muito bacana isso, né? Porque a pandemia, obviamente, ela foi um catalisador para e-commerce e todo mundo ali em 2022, 2021 profetizou que as lojas iam morrer, elas iam acabar, né? E não acabaram, e pelo contrário, hoje elas têm um papel extremamente protagonista, né? E que eu falo que, pô, a gente vive hoje a ascensão do papel protagonista da loja física, né? Para mim, o grande legado oriundo da transformação digital, né, catalisada pela pandemia, é que ela acelerou a omnicanalidade e não necessariamente o e-commerce. E o que ela fez? Ela realmente criou hoje, né, um pelotão enorme, ou seja, grande parte dos consumidores hoje, eles são omnichannel. Então, você pode observar, às vezes você está dentro de um varejo, você olha, o consumidor está consultando o preço de Isso. outra loja dentro do varejo que ele está ali vendo. Ou nós mesmos fazemos isso. Ou seja, a gente virou omnichannel sem a gente saber que a gente é omnichannel. Por quê? Ao fazer essa consulta, você já começou o teu processo de compra ali. Claro. Né? Então, se você não consegue ser omnichannel, se o teu negócio não tem omnicanalidade, hoje você tem um problema, e um problema grave. Porque o consumidor já é omnichannel. Ele não é que ele vai ser. Então, para mim, uma grande resultante do processo de pandemia foi acelerar a omnicanalidade do consumidor e não necessariamente o crescimento do e-commerce, entendeu? Porque antes da pandemia, o e-commerce participava próximo de 5% do total de vendas do varejo brasileiro, e hoje deve estar um pouquinho acima de 15%. Então, ok, cresceu muito, mas ainda 85% da venda é em loja física. E essa proporção não é a mesma quando a gente fala de clientes que são que são clientes omni e os que não são. Entendi. Então, isso é super relevante. Então, para mim, o grande movimento, né, catalisado pela pandemia foi a omnicanalidade do consumidor. Vários varejistas já entenderam isso e já estão trabalhando de maneira muito forte a omnicanalidade. E para desmistificar, estoques integrados, a loja fazendo last mile, a loja fazendo um papel com uma experiência fluida no click and collect, né?
você começando a compra. Esse é o time da entrega também, né? Exatamente, que é o last mile. É isso. Você fazendo, você começa a compra no app e termina na loja. Então, essa integração, porque o cliente ele é assim, só observar os nossos hábitos. A gente consulta agora um app, a gente consulta um site, a gente consulta tudo. Então, se você não está integrado, efetivamente você não consegue vender. E a gente vê alguns varejistas brasileiros fazendo isso muito bem. Então, por exemplo, eu conheço varejista que fechou CD. E hoje ele cobre alguma coisa em torno de 87%, 90% do Brasil das lojas. E tem uma operação razoável de e-commerce. Então ele conseguiu entender a omnicanalidade, a integração de Como isso estoques até e de afeta a experiência. operação, né? Afetou toda a operação dele. Né? Então, esse é o grande legado. Ou Legal. seja, a transformação digital e a transformação omni que foi catalisado pela pandemia. Muito legal essa perspectiva. Você falou um pouco de dados, né, dessas tendências de inteligência artificial, e que um dos desafios é justamente os dados existem, mas eles não estão disponíveis, estruturados para poderem gerar aquelas concatenações que você comentou ali. Vamos explorar um pouco mais isso. O que você vê que são os maiores desafios de investimento ou de organização para essa questão de dados para quem está um pouco atrasado, né? Assim, se você fosse o dono de um varejo que tivesse nesse processo, o que você implementaria? Assim, qual que é a tua dica de caminho? Assim? Perfeito. Acho que o primeiro caminho é o varejo desenvolver a capacidade dele de capturar dados de venda identificado. Isso tem que fazer com que ele tenha a capacidade de fazer isso totalmente alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, Claro. para que ele consiga fazer isso. Né? Então, primeira coisa, o primeiro passo, o varejista não tem nada. Primeira coisa é ter a capacidade de capturar dados de venda identificado. Isso tem que ser relevante. Quando eu digo relevante, mais de 80% da venda dele tem que ser identificada. Senão ele não tem relevância estatística para conseguir tomar as decisões, né? desenvolver os próximos passos. Uhum. Exatamente. Então essa é a primeira coisa. E a gente vê varejistas aí que fazem isso muito bem, que tem 90%, 97% da venda identificada, e por isso que ele é líder no segmento dele. Né? Então tem alguns varejistas que são líderes nos segmentos deles, justamente porque sabe o valor que fato, isso tem. O valor que isso tem e usar isso. Uhum. Então a primeira coisa é ter base, capturar dados, entender venda identificada. O segundo investimento é fazer investimento em inteligência analítica, ou seja, ter a capacidade de fazer parcerias. Né? Eu acho que você desenvolver uma área de data science, de cientista de dados, eu acho que não é o papel do varejo, não é o core do varejo. Então existem várias empresas que ele pode ter parceria, contratar serviço que vai organizar a inteligência analítica dele. E esse desdobramento analítico, né, ele vai aplicar em várias áreas. Porque muita gente acha que o dado capturado, identificado do cliente é para fazer CRM. Não é isso. CRM é uma das aplicações. É uma das aplicações. Mas não é apenas essa. Então, quando você traz um parceiro que vai te ajudar, né, a desenvolver a sua inteligência analítica, você vai produzir inteligência analítica para prover melhor experiência, para conseguir entregar uma eficiência operacional muito melhor na sua jornada de compra. Você vai entender como trabalhar melhor o teu estoque. Você vai ter uma decisão de sortimento muito mais fundamentada. Você vai melhorar a tua operação logística, porque você vai entender, né, como que os clientes se comportam na sua jornada de compra, e você também vai conseguir fazer personalização. Então, o resumo aqui é: primeiro investimento, captura de dados identificados, né, obviamente alinhados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo, incorporação de inteligência analítica. Terceiro, investir em ferramentas, né, em tecnologia, para ter os outputs, né? que permitam que você tenha os outputs. Então você tem que ter um bom sistema de CRM, que vai pegar essa inteligência analítica e vai ativar os clientes e medir. Isso é super importante. Né? Um item, quando a gente fala de dados, que muitas empresas, 90% das empresas esquecem, é medir, né, o resultado da decisão que ela tomou com aquele dado. E retroalimentar. E retroalimentar a inteligência analítica. Então, quem faz campanha e não mede, está fazendo spam. Uhum. Né? Quem faz campanha e não mede, é spam. É boa definição. Não, quem faz campanha e não mede é blast. É blast. Uhum. É spam. Então, você tem que fazer campanha e medir.
E essa mensuração tem que retroalimentar a inteligência analítica. Perfeito. Aí a inteligência analítica vai saber, quando eu mando essa oferta para aquele perfil de cliente, a resposta é maior ou é menor. Então, e ela vai autoaprendendo. Nesse processo de aprendizado contínuo, até para a gente desmistificar, vou trazer um termo aqui, que nasce o conceito de machine learning. Uhum. Porque nada mais é do que você colocar dentro de um sistema computacional a capacidade de ler os outputs da ação que você fez e retroalimentar os algoritmos E melhorar. que tomou a decisão, né, da primeira iniciativa que você fez. E quando você começa a melhorar isso continuamente, você nada mais fez do que criou um aprendizado de máquina. E esse aprendizado de máquina que começa a sustentar as iniciativas de inteligência artificial. Você falou de inteligência artificial, então vamos falar um pouco sobre essas tendências tecnológicas mais avançadas, né? Como é que você está vendo? Você teve na NRF agora, né? Então tá com, como eu falei aqui, com muita coisa nova que você viu, né? Como está a aplicação prática da IA generativa ou preditiva que você viu lá, casos que você poderia compartilhar com a gente um pouco dessas experiências que estão acontecendo no momento? Sim, claro. É interessante que o tema de IA, ele, nos últimos 2 anos e meio, ganhou uma atenção super grande, né? Mas o tema inteligência artificial, ele é novo, ele não é novo, ele é bem antigo, né? Eu não sei se eu te contei, eu sou engenheiro de computação por formação, embora hoje esteja na área comercial, mas Acho que não lembrava disso. então, eu sou engenheiro de computação, e quando eu fiz graduação há algumas décadas atrás, eu tive aulas de redes neurais, de inteligência artificial e tal. Então ele é um tema que não é novo, né, mas ele ganhou escala agora, e super interessante lá na NRF, né, que ele tinha uma expectativa muito grande na NRF deste ano, em ver cases reais de aplicação de IA, seja ela preditiva ou generativa, porque só se falou de IA no ano passado, e todo mundo estava na expectativa se era um novo metaverso, né? Tipo, um negócio meio futurista que não acontece Isso, exatamente. porque lá acho que em 2022, quando se falou de metaverso, 2023 foi um silêncio sepulcral. Ninguém falou de metaverso, entendeu? Entendi. E não, vieram cases, né? Então, eu posso afirmar, né, de forma categórica que IA é realidade hoje no varejo, tem várias aplicações. Então, as principais aplicações que a gente vê lá, o que está na moda muito é IA generativa, mas assim, as grandes aplicações hoje são de IAs preditivas, né? Bastante em supply chain, otimização logística, gestão de estoque, prevenção de perdas. Vi vários cases de aplicação de IA, Dá uma né? precisão, uma velocidade muito maior. Muito grande. Por exemplo, eu vi IAs que, por reconhecimento de imagem, então imagina que tem câmeras filmando o FLV. Então ela vai olhando e vai entendendo qual é a maturação da fruta ou do legume que está ali, e dependendo da saudabilidade, ela vai mudando o preço Nossa, para que isso é. seja vendido. Tudo automático. Então, né, esse é um exemplo de uma aplicação preditiva. Um outro exemplo real, né, hoje muitos varejos estão simulando novos CDs e novas lojas num modelo de IA que o pessoal chama de digital twins, né, que são gêmeos digitais. Então, antes de construir, ele simula tudo, vê qual é a melhor formação, venda, tal, obviamente observando todo o histórico que o varejista tem de dados, tudo que ele tem, coloca na IA, a IA também tem não só fontes internas, fontes externas, e ele simula a operação do CD, simula a operação da loja e fala, pô, essa loja vai dar certo ou não. Você reduz o erro de CD, você reduz o erro de loja, de localização, de uma série de coisas, né? A parte de IA generativa tinha muita coisa em bots, eu acho que não dá nem para chamar de bot, né? A capacidade de humanização que a IA está chegando, né? Por exemplo, uma aplicação muito bacana apresentado pela Amazon. A Amazon responde 500 milhões de bots por dia com IA generativa, criando conteúdo. Isso é uma aplicação. Outra aplicação, com base em review, com base em venda, com base em comportamento, quando um seller vai cadastrar um produto que já tenha lá, a IA já sugere para ele, ó, coloca este anúncio, coloca este nome. E isso aumenta 15, 20% da venda. E a IA, ela pega e sugere, né, qual é o anúncio, o título que ele tem que colocar no produto dele,
E isso aumenta 15%, 20% Nossa. da venda. Assim, esse é um case real que foi E é um colocado lá. trabalho que, se você pensar o humano fazendo, é quase que impossível, ou leva um tempo absurdo, né? Porque ele consegue Exatamente. automatizar Não, aquilo. porque a capacidade de análise que você coloca e É, você tem que gerar o conteúdo, né? Gerar qualquer frase, né? claro. Teve algumas aplicações híbridas, por exemplo, hiperpersonalização, que a gente conversou A aqui. gente começa a juntar as coisas aqui, Isso. né? Hiperpersonalização que a gente falou aqui, o exemplo que eu dei é uma hiperpersonalização que fica bem baseada em a preditiva, porque eu olhei o comportamento passado, olhei o que você tem de oferta e vou lá e faço a melhor combinação. Eu vi exemplos que você olha o comportamento passado e você cria qual que é a melhor oferta ou a melhor experiência que você produz Então você tá falando, é a oferta, o preço e como vende, né? e Assim, como como vende. eu apresento aquilo. Exatamente. Né? E vi aplicações reais também de IA em loja gerando conteúdo para que o vendedor personalize o relacionamento com aquele cliente. Então, vou dar um exemplo. A IA observa quem é o cliente, vê o histórico dele e fala: olha, as preferências desse cliente é isso, 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 e converse com ele desse assunto e oferte este produto. Ou seja, a capacidade de acolhimento em loja mudou. E Nossa. é o que é interessante, né? A IA, ela não foi utilizada para automatizar a venda, Substituir, né? O substituir o vendedor. vendedor. Não, ela foi usada para ajudar o vendedor a entregar um acolhimento, uma experiência muito melhor. Legal. Isso é muito bacana. Acho que tem muito toda a discussão de inteligência artificial, a gente, né, tem tido papos variados com perspectivas sobre a IA diferentes. Aparece sempre essa questão, né, da IA como uma substituição, né? Lógico, ela vai substituir algumas atividades, algumas coisas muito improdutivas, mas o poder dela multiplicar e dar um ganho exponencial para o humano é absurdo, né? Não, ele é absurdo, né? Não sou expert aqui, né, de IA Aham. em si, Sim. mas efetivamente, se bem aplicada, a IA ela é um catalisador de conhecimento muito grande. E tudo aquilo que você tem, né, um processo catalisado, você consegue melhorar a tua performance, a tua inteligência, a sua capacidade de fazer as coisas, porque você tem sumarizações inteligentes, constantes, te apoiando, né? O exemplo simples, né? Para você aprender determinado conteúdo, você faz pesquisa, depois você gasta um tempo sumarizando a sua pesquisa e depois você gasta um tempo aprendendo. Imagina que pesquisa, sumarização e priorização de conteúdo seja feita de uma forma automática e você ainda pode colocar um perfil de viés. Ó, eu gostaria que isso aqui fosse feito com a capacidade interpretativa do Leonardo da Vinci. Entendi. E a IA já traz como Leonardo da Vinci interpretaria aquele determinado conteúdo e você vai lá e absorve isso muito mais rápido. Então, a inteligência artificial, é óbvio que atividades mais operacionais de sumarização que ela pode substituir, pode ser automatizado, e a automação é um dos temas importantes em varejo, como é que eu Uhum. automatizo o máximo possível, né, de entrega logística, o máximo possível de venda, enfim, tudo aquilo que você pode, que não é a experiência, o contato direto com o consumidor, você vai automatizar. Claro. E ela vai ajudar nisso. Mas o ser humano, por mais automação que o varejo tenha, por mais digital que ele tenha, isso não vence uma necessidade básica do ser humano de conexão com a humanidade, de conexão com outra pessoa. Né? O ser humano ele tem esta necessidade. Né? O ser humano não é robotizável. Isso a gente tem visto cada vez mais. Ele se engaja com causas, ele se engaja com propósito. Né? Então, você tem que, de fato, trabalhar uma cultura muito forte, você tem que desenvolver, né, a capacidade de entregar conexões humanas de valor Uhum. na experiência do cliente com você. E você consegue melhorar isso de uma maneira tremenda entregando inteligência analítica para o seu vendedor, entregando inteligência analítica para quem se relaciona com o cliente, né? Entregando inteligência analítica para que o cliente se sinta mais acolhido. Legal. Nossa, fantástico. Tem, além da IA, imagino que foi um dos principais temas aí, tem alguma outra tendência mais de médio e longo prazo, assim, que você enxerga que tem, que apareceu lá na NRF, ou ficou mais focado nisso? Não, não tem assim Várias coisas. várias tendências e tem algumas aqui muito interessantes, né? O tema da NRF desse ano foi Game Changer, né? Uhum. E obviamente que o protagonismo, né, desse Game Changer foi a IA.
né? Mas a IA foi um tema muito abordado, né? A gente fez algumas análises estatísticas, né? E aproximadamente 64% das palestras Trata tinham disso. alguma coisa de IA, né? Então, para vocês entenderem É. o quanto ela foi relevante, mas alguns temas muito abordados lá. Humanização do varejo. Então, nunca se falou tanto do poder do humano em prover experiência. E aí, nesse processo de humanização do relacionamento, desdobra-se questões como cultura organizacional. Então, se falou muito de cultura organizacional. A Tesco trouxe vários exemplos de como ela tem trabalhado cultura organizacional e ela emprega mais de 100 mil pessoas, né? Então, isso é muito forte. Então, falou-se muito de cultura organizacional, falou-se muito de engajamento de funcionários, né, de profissionais no varejo. Então, teve aí várias palestras com vários varejos renomados de como capacitar, engajar e acolher o seu funcionário para entregar esse propósito, esse acolhimento para o cliente. Né? Falou-se muito de propósito, né? Falei um Uhum. pouquinho antes sobre a geração Z. É uma geração bastante engajada com questões sociais, com questão de Então, além da sustentabilidade geração Z ter um poder de compra de compra. interessante, ela tem esse outro Tem esse outro aspecto. lado, de trazer essa questão de preocupação com a sustentabilidade ambiental, que é interessante, que passou a não ser mais apenas uma causa da geração Z. Uhum. Hoje o consumidor, em decorrência dos diferentes desastres climáticos que a gente tem vivido, o consumidor está bem mais consciente, e esse foi um tema bastante abordado. Tá caindo a ficha, né? Está caindo a ficha, e foi muito abordado principalmente com os institutos de pesquisas que apresentaram lá. Vários institutos apresentaram. Então tem esse tema aqui da humanização. Um outro tema bastante forte foi live commerce, ou seja, ele está crescendo assim muito grande, né? Um tema que não podia deixar, né, de ser falado, que é o papel da loja. Então, eu falo que aqui é a redenção, né, ou a ascensão da loja como o cerne da experiência. Então, ficou muito claro para grande parte dos varejistas que utilizar a loja como a entrega final da experiência, porque ela é humanizada, ela é fundamental. E aí vou dar dois exemplos aqui para materializar, um da IKEA, outro da Lego, né? A IKEA ela passou a fazer lojas regenerativas, que regeneram o ambiente onde ela está. Ela trabalha com insumos, né, com procedência, com sustentabilidade ambiental, e ela faz com que aquela loja seja inserida na comunidade. E como ela faz isso? Né? Profissionais das lojas vão visitar as casas das pessoas da comunidade para que os ambientes que são criados para exposição dentro da IKEA reflitam como a comunidade se comporta, o que ela valoriza, ou seja, a loja acolhe, Uhum. né? Todo mundo que está lá porque a pessoa se enxerga lá dentro. Esse é um exemplo. Outro exemplo, né, é a Lego, né? A Isso é ter Lego, o cliente no centro mesmo, né? Assim, de exatamente, verdade, né? exatamente, né? É, E a centralidade no cliente, falar que foi um tema lá, é, é chover no molhado, mas claro. sempre é um tema. Mas esse tema do papel da loja eu achei super interessante, ou seja, é o palco da experiência, né? A Lego, o exemplo é como é que ela usa, né, questões lúdicas para entregar uma experiência única que Uhum. ninguém tem. E aí, para fortalecer essa experiência lúdica, ela só faz live commerce da loja. Ela não tem estúdio. Entendi. Ela só faz live commerce da loja. Por quê? Porque ela quer que o cliente tenha a mesma experiência que foi mostrada naquela live, né? Ou seja, a mesma experiência lúdica. Então ela cria ambientes lúdicos. E aí que vem um ponto. O indicador de valor da loja, ou se a loja está indo bem ou não é só mais venda. Mudou. É engajamento de cliente, satisfação de cliente, são indicadores que passaram a ser os principais indicadores de sucesso de uma loja. Isso gera venda futura, né? Gera venda futura. Perpetuidade, né? Exatamente. Então a loja tem um papel fundamental, né? Então, de engajamento, de entrega de experiência, esse foi o ponto bem abordado. Outras questões envolvendo loja, como last mile, né? Fazer parte de otimização logística, também apareceu um pouco, mas o grande ponto da Foi essa loja questão. é a ascensão dela enquanto
o canal prioritário de entrega da experiência. E por fim, porque tem muitos insights, um tema que foi também bastante abordado lá, e ele é bem interessante, tá? É o tema da inovação constante, né, e da resiliência do varejo. Então, foi abordado o tema de uma forma que não é inovar por inovar, né? Como é que eu vou inovando e me adequando, né, às tendências e às demandas dos meus consumidores, transformando o meu negócio. E eu vou trazer aqui como exemplo, né, o exemplo do Tommy Hilfiger, ele mesmo falando, né? Ele fez 40 anos, né, de existência da Tommy Hilfiger, e ele fala que o sucesso dele é que ele teve a resiliência, a capacidade de se transformar e está atendendo aí a quarta, a quinta geração, né, que também está comprando nele, né? E ele deu exemplos de como inovar, né? Então, por exemplo, ele foi pioneiro em usar influencers, não os influencers digitais que a gente conhece, são influencers há 35, 40 anos atrás, que ele vestia os artistas, né? E ele falou, pô, os fãs desses artistas vão querer as roupas que esses artistas vestem. Ou seja, ele já usava o conceito de influencer lá atrás. Ele criou, ele criou dentro da loja uma experiência de entretenimento, com música e outras coisas. Isso não existia no varejo. O varejo era um ambiente frio. Ele criou um ambiente envolvente. Então, esse modelo de você inovar, e aí quando eu chamo de inovar, não necessariamente é tecnologia, é você inovar a experiência, você inovar como é que a sua loja entrega o seu propósito e o seu valor para o consumidor final, né, mantendo a sua resiliência, é o que faz com que o varejo evolua e sobreviva. Que legal. Então esse foi um tema super bem trabalhado. Legal, então acho que essa NRF foi realmente fantástica e Foi muito legal. excelente. Vamos agora falar um pouquinho sobre fidelidade, né? Perfeito. Programa de fidelidade, conceito de fidelidade. Quando a gente fala assim, fidelidade, às vezes as pessoas ainda associam a programa de pontos, né? A um conceito que talvez alguns anos atrás fosse a principal discussão ao redor disso. Você já falou bastante de engajamento, de uma série de questões que eu sei que estão ligadas a isso, mas me conta um pouco como é que você vê essa questão dos programas de fidelidade e de fidelidade, a evolução nos últimos anos. Acho que tiveram mudanças bastante significativas, né? Como é que você vem acompanhando isso? A fidelidade hoje de consumidor, eu costumo dizer que não existe mais fidelidade, né? O que existe é engajamento. E uma forma simples de entender engajamento é fidelidade temporária. Ou seja, se você não renovar os votos constantemente, ele não se engaja com você, né? O mercado cunhou um termo, né, que o consumidor atual é conhecido como consumidor zero. É o consumidor que tem zero barreira para sair do seu varejo, ele é zero fidelidade, né, e ele é zero paciência. Então isso é o mercado que cunhou, não sou eu que estou trazendo não, né? Aliás, eu adoro o termo e concordo, gostaria de ter sido o criador, mas não tive essa capacidade intelectual de criar, mas o termo é muito bom. E aí quando a gente fala que ele tem zero fidelidade, zero paciência, isso significa que o consumidor hoje ele é imediatista. Então você precisa entregar valor para ele, né, de imediato, senão ele não se engaja com você. Isso é um desafio, né? Como é que você gera valor, né, de imediato e entrega de maneira instantânea ali para ele. Isso coloca em xeque os programas de fidelidade, porque o modelo dos programas de fidelidade, você vai esperar para ele é baseado, por exemplo, seja ele pontos ou cashback, a teoria é, pô, se fideliza comigo, gasta aqui comigo, que daqui a um tempo eu pego um pedaço do que você gastou e te devolvo. Perfeito. É o conceito do cashback, é o conceito do programa de pontos, porque o programa de pontos nada mais é do que uma equação entre o que ele gastou, o ponto que gerou e o quanto ele consegue resgatar num determinado catálogo. Então, este modelo não existe mais. Este modelo não engaja mais consumidor, né? Você pode insistir nisso, mas ele não engaja mais, né? Principalmente o consumidor da classe média, que não tem um spending médio, um gasto médio muito grande para gerar pontos, algo relevante para ele, né? Algo relevante. Então, né, mais de 80% porque mais de 80% da população brasileira hoje não tem spending suficiente para gerar passagem aérea ou qualquer outra coisa. Então, ele não tem paciência para esperar. Então, o que eu enxergo? O que eu vejo de mudanças, tá? Talvez a mudança mais aguda que eu vejo, né, são programas
ou estratégias de relacionamento que consigam unir investimento promocional inteligente do varejista. O que eu digo inteligente? Ele começa a entender o LTV, por isso que eu falo dos dados, ele entende o LTV. Junta com tudo que você falou. Exatamente, ele pega o LTV de cada cliente e ele sabe qual é o melhor investimento que ele consegue fazer com cada cliente. Então, junta essa inteligência, né? Ou seja, qual é o espaço, né, que eu tenho de investimento nesse cliente que com uma precisão muito grande vai me permitir ter todo esse investimento de volta, associando-se a um ecossistema que também quer conversar com esse cliente, não concorre com você e está disposto a pagar CAC. Ou seja, está disposto a pagar custo de aquisição de cliente. Você compartilha então, você compartilha esse investimento em CAC. Então, as iniciativas mais inteligentes e promissoras que eu enxergo hoje são as iniciativas que unem, né, análise de LTV e dão para o varejista uma determinada capacidade com alta precisão de investimento promocional em cada cliente, trazendo parceiros num ecossistema, né? Exatamente, trazendo os parceiros num ecossistema que também querem conversar com esse cliente que você já estabeleceu o relacionamento e estão dispostos a pagar CAC para conquistar esse cliente. E aí você soma esse CAC. Ou seja, unindo essas duas coisas, você consegue ter uma monetização bastante eficiente do relacionamento do cliente com você, que provê engajamento e ganho imediato para o cliente. Essas são as iniciativas mais inteligentes, na minha opinião, e mais promissoras que eu tenho visto. Muita mudança, né? Exatamente. E para a nossa audiência aqui, para quem está vendo o nosso programa, que está no varejo, que são executivos, que dicas aí você daria para tudo que você falou aqui, como é que isso se traduz numa agenda de trabalho para poder começar a implementar? Você falou um pouco de dados, né? Mas assim, quais são as principais dicas que você poderia dar aqui para esses executivos do varejo que estão querendo transformar e acelerar essas transformações que são inevitáveis, que estão acontecendo e que não podem ficar para trás? Cara, primeira coisa inevitável é estruturação de dados. Então, é você coletar dados dos seus clientes e pegar os dados que você produz e estruturar dados. O segundo é você incorporar inteligência analítica no teu negócio para suportar a tua decisão. A terceira é você ampliar a omnicanalidade do seu varejo, porque o cliente já é omni. Eu insisto nesse ponto, porque ser omnichannel não é mais uma opção, porque o cliente já é omni. A opção de não ser é perder venda. Então esse é o terceiro ponto. Esses 3 pontos, dados, inteligência analítica e omnicanalidade, suportam as transformações futuras. E aí você pode colocar, né, boas estratégias de relacionamento, você vai conseguir induzir, né, boas estratégias de experiência e você vai criar, né, e aí a gente chega no suprassumo de você ter um bom analytics, bons dados, que é você ir além do trade. E essa, para mim, é o grande ponto, né? Porque o varejo hoje, né, ele lida com uma constante, que é a pressão sobre margem. Tá? E essa pressão sobre margem não vai mudar. Talvez eu esteja decepcionando um monte de gente, mas ela não vai mudar. Por mais eficiência operacional que ele tenha, por mais investimento em tecnologia que ele faça, por mais inteligência que ele coloque no varejo dele, a margem dele continua pressionada. E por quê? Porque ele lida com 2 variantes que não vão mudar. A primeira é o consumidor zero, que eu já dei as características. Gostei do consumidor zero. A primeira, então, é o consumidor. E o segundo é que ele lida com uma concorrência invisível. Ele não sabe mais quem é concorrente dele. Não é o da esquina ali? Não é mais. Pô, foi-se o tempo que o cara saía na porta da loja dele e olhava, aquele é meu concorrente. Não é mais. E ela é invisível. E às vezes ela é invisível a tal ponto que no ano passado teve-se uma discussão real, efetiva, das bets, tirando, né, montante financeiro de consumo do orçamento para aposta. E é grande, porque a média medida pelo Banco Central era de 20 bi mês. Realmente isso foi tirado de consumo. Claro. Ou seja, é um concorrente que o cara nunca imaginou. Entendeu? Então, esses 2 fatores pressionam a margem. E a maneira que o varejo tem, né, de equilibrar essa margem, e só vai conseguir fazer o que eu vou falar agora com os outros requisitos que eu coloquei, é ir além do trade. Ou seja, é conseguir gerar receitas adicionais além
da jornada mercantil que ele estabelece com o cliente, porque hoje ele tem uma jornada mercantil, mas ele pode ter outros, né? E ir além do trade. E o que era ir além do trade? Se ele é estruturado em dados, em analytics, em canalidade, ele pode ter soluções financeiras e trazer mais receitas para o negócio dele. Ele pode ter retail media, porque o retail media não é vender espaço na loja. Muita gente acha que o retail media é colocar um filme numa TV, é vender espaço. A beleza do retail media e onde está o valor dela é você vender, na verdade, audiência qualificada, multicanal. Legal. Então, o varejo que sabe fazer o retail media de verdade, né, ele sai do quesito única e exclusiva de exposição, que tem valor baixo, e ele fala, não, agora eu te dou uma audiência multicanal, né, qualificada. Com quem você quer falar, o que você quer fazer. Só eu tenho isso, porque eu tenho inteligência analítica para isso, porque eu tenho o consumo dele. E eu conheço ele. Eu sei cada um, né? Eu conheço ele. E eu vou, de uma maneira sutil, aparecer na rede social dele com a tua marca, aparecer no meu e-mail, aparecer no meu Instagram. Ou seja, eu vou cercando ele multicanal, de uma maneira inteligente e estruturada, fazendo, né, um relacionamento com uma audiência qualificada multicanal. Isso é o retail media. Tudo a partir dos dados. Isso é o retail media. Então, mais uma qualificação. E tem outros. Você pode, dependendo do formato de loja que você tem, você pode fazer last mile, ou seja, você entra na logística de outros varejos. Ou seja, essa composição do ir além do trade é que vai permitir que o varejo comece a ter um pouco mais de fôlego no seu EBITDA. Então, essa é a receita que eu passaria. Fantástico. Danilo, seu conhecimento do varejo, sua interpretação de como as coisas se conectam é realmente muito legal. Para finalizar, se tivesse que deixar um insight final aqui, de inspiração, de dica aqui, você deu agora aqui as tendências, o que você faria em termos de plano e tal, mas o que você deixaria aí como mensagem final? Acho que a principal mensagem é que tecnologia e inovação que não gerem experiência e conveniência para o consumidor não tem valor. Entendi. O que tem valor é tudo aquilo que permita que você estabeleça conexão de propósito, experiência legítima e conexões humanas. Então, se for investir em tecnologia, verifique e avalie quais são as experiências, qual é a conexão humana que você vai prover para que essa tecnologia realmente evolua o seu negócio. E não necessariamente você tem ali, talvez, a expectativa de que, pô, investi, agora eu vou aumentar a venda. Você não vai aumentar a venda se você não entregar propósito, experiência e conexão. Essa seria a grande mensagem. Fantástico. O papo foi excelente, sim, realmente uma aula de varejo de tendências aí super atualizadas aí para todo mundo, né? Vindo da NRF, com tudo que você já conhece. Queria te agradecer demais pela participação no nosso programa e te agradecer mesmo por ter estado aqui. Foi muito bacana. Pô, muito obrigado, Guilherme. Assim, adorei estar aqui. Eu quero te parabenizar porque você é um anfitrião que me deixou super à vontade, super tranquilo. Sempre gera, né, aquela dorzinha, aquele friozinho na barriga, mas eu me senti super à vontade. Isso é um mérito seu de ter conduzido de uma maneira muito brilhante. Muito obrigado. Legal, valeu. Chegamos ao final de mais um Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta o programa, se inscreva no canal e compartilhe. E até a próxima.